Olá, olá, todos os dias, aqui no Facebook do RD News e também no site RD News, você acompanha notícias, entrevistas ao vivo para trazer informações atualizadas para você, do interesse da sociedade mato-grossense e também brasileira. Hoje, nós estamos aí na quinta-feira, 27 de agosto, Mato Grosso já contabilizou até o dia de ontem, 86.704 casos de Covid, sendo aí 1.451 novas confirmações nas últimas 24 horas. No total, já foram 2.668 óbitos, nas últimas 24 horas, 15 mortes, são dados que a gente, infelizmente, precisa fornecer para que todos acompanhemos, para que saibamos o que está sendo feito. Todos os dias nós entrevistamos autoridades, entrevistamos profissionais, médicos em várias áreas. Você nos acompanha aqui, pode assistir essas entrevistas também. Hoje nós vamos, o nosso convidado de hoje é um deputado muito atuante na Assembleia Legislativa, deputado estadual Ludo Cabral, do PT, vamos falar, claro, da atuação em relação ao Covid, mas também outros assuntos, e temos, então, também a Andressa Barbosa, jornalista da redação do site RD News, acompanhando conosco esta entrevista. Bom dia, deputado, bom dia, Andressa. Vamos, então, lembrar aí para as pessoas que quiserem mandar mensagens, mandar perguntas, poderão encaminhar aqui pelo Facebook, que a Deise estará trazendo para a gente, né, e aí o deputado poderá responder. Deputado, só peço que eu não estou conseguindo habilitar o seu áudio está desabilitado aqui, isso. Bom dia, obrigada, então, pela presença do senhor. Bom dia, Andressa. Bom dia, Lídia. Bom dia, Andressa. Bom, vamos iniciar, deputado, falando sobre a questão do Covid e a atuação, porque o senhor é médico sanitarista, tem analisado os números constantemente aqui do Mato Grosso, orientou, né, trouxe aí a sua opinião em relação à curva que está decrescendo, porém, o senhor não concorda com algumas questões que o governo, algumas ações que o governo tem tomado em relação à abertura de eventos, né? Eu queria que o senhor desse aí um panorama para a gente de qual é a sua avaliação, não só como parlamentar, mas também como médico e atuante na área. Bom, obrigado pela questão, Lídice. Assim, eu vou tentar ser bem sintético, mas o primeiro caso de Covid foi confirmado em Mato Grosso no dia 20 de março. Nós iniciamos muito precocemente um processo de isolamento social positivo, já no início da pandemia, o que nos permitiu ter a última semana de março e as 3 primeiras semanas de abril, um quadro bem estável, com um número pequeno de casos, eram 28 casos no dia 1º de abril, mas na última semana de abril, já com a flexibilização das primeiras medidas de isolamento, o isolamento social ele tem um paradoxo. Quando ele funciona, a velocidade de crescimento do número de casos reduz e as pessoas começam a pensar que ele talvez não fosse necessário, que era só alarme. E a pressão dos setores econômicos produz o processo de flexibilização. O fato é que, em maio, nós entramos numa aceleração no número de casos, junho a curva empinou de vez, o sistema entrou em colapso no dia 20 de junho, nós ficamos 4 semanas com o sistema de saúde em colapso, com todos os leitos de UTI ocupados, com 70, 80 pessoas na fila aguardando por UTIs, e no dia 11 de julho nós iniciamos um fenômeno que os epidemiologistas chamam de platô, e é quando alcançamos um primeiro pico, nos mantivemos 2 semanas em um pico de 1.050 casos todos os dias, 40 óbitos todos os dias, subimos um novo platô, mais alguns degraus, e fomos para um platô de 1.400 casos todos os dias, mantivemos o número de óbitos na casa de 40 óbitos, e a partir do dia 8 de agosto, nós iniciamos a descida da curva epidêmica, isso demonstrada especialmente pelo indicador número de óbitos. Nós saímos de um patamar de 40 óbitos em média todos os dias e sábado, agora, dia 22, foi a última análise que eu fechei da semana epidemiológica 34, nós tínhamos uma média móvel de 31 óbitos por dia.
E o número de casos novos caiu da casa de 1.400 para 1.240 pela média móvel de 7 dias e 1.290 pela média móvel de 14 dias. E eu tenho calculado um indicador usando o número de casos novos, os casos recuperados, somados aos óbitos, para calcular uma fração a partir dos números oficiais, e nós já estamos há 8 dias com a taxa de contágio abaixo de 1. Portanto, esse é também um indicador da descida da curva epidêmica. Mas estamos ainda em um patamar muito elevado de casos. Nós ainda temos, em média, mais de 1.000 casos todos os dias, e, embora haja uma redução no número de óbitos, 30 óbitos é um número muito alto. Temos quase 1.000 pessoas internadas, mais de 400 pessoas internadas em UTI, e todos os dias dezenas de pessoas demandando novas internações. Então, ainda é muito cedo para essas medidas que foram tomadas. Os governantes é impressionante, eles gostam de desafiar o vírus e tomam medidas muito antes do momento em que elas deveriam ter sido tomadas. E esse desafio ao vírus, que produz aumento de circulação, aglomeração, ele é uma barreira à velocidade da descida da curva, pode retardar essa descida ou pode produzir uma nova aceleração no número de casos, porque o vírus é traiçoeiro e a epidemia é traiçoeira. Quando o senhor fala em medidas que foram tomadas antes, né, foi uma crítica também feita pelo governador Mauro Mendes, quando se referiu a prefeitos que, enfim, fecharam antes de ter casos no município, antes de um pico, né? Mas, pelo que o senhor fala, não é o mesmo argumento, o senhor não está se referindo ao mesmo momento, é isso? Você acha que Cuiabá, por exemplo, fechou antes? Não, assim, o isolamento social, quanto mais precoce ele começa, melhor. Quanto mais cedo. No primeiro caso confirmado, se você pode começar a iniciar um isolamento social, é importante começar, porque você ganha tempo para preparar o sistema de saúde para o número de casos que virão. E nós iniciamos o isolamento social, na minha opinião, no momento adequado. No dia 23 de março, 4 dias após a confirmação do primeiro caso, e ganhamos com isso praticamente um mês para preparar o sistema de saúde, porque até então o sistema não passou por nenhuma preparação. A epidemia começou no final de dezembro na China, chegou ao Brasil no final de fevereiro, e até o final de março, nenhuma medida objetiva de ampliação do nosso sistema de saúde para enfrentar a pandemia foi tomada. Inclusive, o governo do Estado planejou errado, porque trabalhou com uma projeção de que nós não teríamos mais do que 4.000 casos de Covid-19 em toda a curva epidêmica. Isso foi dito no dia 26 de março, quando eu apresentei um estudo que trabalhava com cenários para a necessidade de leito de UTI na dependência da proporção da população que fosse infectada, na dependência da taxa de hospitalização, na dependência da taxa de necessidade de UTI, na dependência da média de permanência em UTI e da duração da epidemia. Nós tínhamos cenários mais tranquilos, em que poderíamos precisar de 120 leitos, ou cenários muito graves em que precisaríamos de 1.200 leitos. O isolamento social começou no momento certo. O problema é que, como o planejamento não foi feito da forma adequada, o tempo que nós ganhamos naquele primeiro mês de abril foi perdido rapidamente em 2 semanas depois que as medidas foram relaxadas, porque a epidemia acelerou. Só para dar um parâmetro. Primeiro caso, 20 de março. Dia 1º de abril, 28 casos confirmados. No dia 1º de maio, 321 casos confirmados. No dia 1º de junho, 2.636 casos confirmados. 1º de julho, 17.401 casos confirmados. 1º de agosto, 53.000 casos confirmados. Quando eu fiz a minha primeira projeção para o número de casos no cenário futuro, e isso eu fiz após a primeira semana epidemiológica de maio, a semana de 3 a 9 de maio, nós projetávamos pela velocidade de crescimento do número de casos naquele momento, 30.000 casos no dia 1º de agosto. Todo mundo assustou com essa projeção, dizendo que isso era um alarme, era muito alarme, era alarmismo,
nós não chegaríamos a um cenário desse. No dia 19 de maio, nós projetamos que o sistema de saúde entraria em colapso no dia 20 de junho, no dia 23 de junho, isso aconteceu 3 dias antes, no dia 20 de junho, e o planejamento que o Estado fez foi bastante aquém da necessidade que a curva epidêmica acabou, infelizmente, demonstrando depois, por isso o drama que vivemos durante praticamente 4 semanas aqui com o sistema em colapso. E depois a curva sofreu a barreira, que, na minha opinião, é a barreira da sua evolução natural. Nós temos hoje, em Mato Grosso, mais de 800 mil pessoas infectadas pela Covid-19. Felizmente, a maioria já imunizada. E foi essa imunidade comunitária, esse certo grau de imunidade comunitária, não uma imunidade de rebanho ainda, que serviu como barreira ao crescimento da curva epidêmica. As medidas de isolamento foram todas sempre tomadas de forma muito desarticulada, sem diálogo entre os entes públicos, os municípios fazendo uma coisa, o governo fazendo outra, sem um planejamento, sem diálogo com a sociedade civil. Foi um vai e vem, um movimento de sanfona, fecha, abre, depois tem que fechar de novo, depois abre, depois tem que fechar novamente, Poder Judiciário tendo que intervir, medidas sendo implementadas tardiamente, como deveriam ter sido implementadas bem antes de quando de fato elas foram colocadas em prática. Muita dificuldade. Deputado, a gente noticiou aqui, né, e também outras autoridades que nós entrevistamos deram a opinião sobre a questão do centro de triagem de Covid-19 instalado na Arena Pantanal há pouco mais de um mês, né? E o senhor também desferiu críticas em relação a essa questão do centro de triagem, que gerou aí um certo mal-estar, que o chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, saiu em defesa e argumentou aí que o senhor utilizasse a sua experiência para ajudar os municípios e estados administrados pelo PT. Como que o senhor analisa, assim, essa primeira reação, como o senhor recebeu essa crítica e essa provocação dele, e esse centro de triagem, se fosse instalado também no início, o senhor acredita que faria uma diferença maior em relação a esses números? Na verdade, Lídice, vocês se lembram, eu encaminhei uma carta aberta ao governador do Estado, ao presidente do Tribunal de Justiça, ao chefe do Ministério Público, ao presidente da Assembleia, à Associação Mato Grossense dos Municípios, ao Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, quando eu identifiquei, lá no final de maio, início de junho, que nós estávamos em franca aceleração da curva epidêmica, o sistema iria entrar em colapso em poucos dias, assim, nós tínhamos que nos mobilizar para poder enfrentar esse cenário. E nessa carta, eu fiz várias recomendações, uma delas foi a da instalação de tendas de atendimento primário emergencial, distribuídas no território do Estado de acordo com a taxa de incidência da Covid-19, trabalhando com o cenário aqui da Baixada Cuiabana, no Cristo Rei, no Pedra 90, na região da Morada da Serra, na própria região da Arena Pantanal, que é a região oeste de Cuiabá, alguns municípios que tinham uma explosão no número de casos, como Confresa, sugerindo a instalação desse modelo de atendimento. Para quê? Para que, nos sintomas iniciais, as pessoas pudessem buscar atendimento num ambiente mais apropriado, ao ar livre, e serem atendidos por uma equipe que iria avaliar os sintomas, avaliar o grau de risco, iniciar um processo de monitoramento por via remota, realizar exames, realizar os testes necessários. Isso, na primeira quinzena de junho, eu fiz essa recomendação nessa carta aberta ao governador. A resposta, ela foi a abertura do centro de triagem, mas no dia 23 de julho já, ou seja, aquilo que eu sugeria para as tendas de atendimento foi adotado no centro de triagem, mas uma unidade centralizada, o que geraria, por exemplo, dificuldade de deslocamento das pessoas, porque as pessoas, para serem atendidas, elas precisariam se deslocar. É diferente do morador do Pedra 90 conseguir ir até uma tenda de atendimento que estivesse instalada
lá na Praça Cultural e bem antes, bem mais cedo, antes do colapso do sistema de saúde. A outra coisa é ele, já depois do colapso, ter que se deslocar de lá até a Arena Pantanal, se encontrar com pessoas de toda Cuiabá para passar por um atendimento inicial. O centro de triagem em si, assim, ele é uma medida positiva, mas foi tardia e deveria ter sido descentralizada. Essa modalidade de atendimento inicial deveria ter sido descentralizada para ter uma eficácia melhor, evitar aglomeração e assegurar o atendimento primário inicial à população. Isso, lógico, articulado à mobilização da atenção primária à saúde nos municípios. O governo deveria ter tomado essa decisão em parceria com os municípios, porque se tem 20 equipes lá na Arena Pantanal, essas 20 equipes poderiam se tornar 40 equipes se houvesse uma parceria entre o Estado, as prefeituras de Cuiabá e de Várzea Grande, e se as equipes fossem descentralizadas no território da região metropolitana. Um outro problema em relação ao centro de triagem é a utilização dos testes rápidos. Ora, se eu tenho uma modalidade de atendimento para atender as pessoas nos sintomas iniciais, eu preciso de um teste que consiga detectar a COVID nos sintomas iniciais. E o teste que faz isso é o RT-PCR, que colhe material lá de dentro do nariz. O teste rápido, ele se torna positivo, quando se torna positivo, no mínimo depois de 7 dias do início dos sintomas. Portanto, ele tem uma eficácia limitada no atendimento inicial, porque até 7 dias vai dar sempre negativo, portanto, desnecessária a realização do teste rápido, e depois de 7 dias, de cada 10 pessoas infectadas, 6 darão resultado negativo. Isso cria uma falsa impressão nas pessoas de que elas não estão adoecidas, quando elas estão adoecidas e poderão seguir transmitindo a Covid-19 nos seus círculos de convivência. Então, a crítica em relação ao centro de triagem, ela sempre foi nesse sentido. E eu tento evitar, assim, não vou polemizar com o secretário que é subordinado ao governador, porque assim, é uma questão que não pode ser objeto de politização. Toda a minha argumentação ela sempre foi muito técnica em todas as questões relacionadas à Covid, desde a primeira semana, desde o dia 16 de março, quando nós fizemos o primeiro debate com o secretário de Estado de Saúde lá na Assembleia para tratar da pandemia, eu tenho tido cuidado de sempre levantar os problemas, apontar aquilo que precisa ser colocado em prática como recomendação, como sugestão, como orientação para o Estado, mas, infelizmente, assim, por ser de oposição e por lidarmos com um governo que tem a arrogância como marca, os ouvidos deles sempre estiveram bem fechados para as recomendações que eu fiz. Se tivessem me ouvido lá em março e entendido que nós não teríamos apenas 4.000 casos em Mato Grosso, nós teríamos até 5% da nossa população infectada. Hoje já temos 2,5% da população, ou 25% da população infectada. Realmente, o número oficial não expressa a realidade, ele é a ponta do iceberg. Nós temos 2,5% dos números oficiais e 25% já quase no número real de infectados, né? E eu sempre dizia, olha, nós vamos ter uma curva com 5% da população infectada nos números oficiais. Nós iniciamos a descida da curva com metade disso. Bom, nós já estamos com 20 minutos de bate-papo, deputado, e a gente quer tratar de outros assuntos também, né? Então, a gente queria abordar um pouquinho sobre a sua atuação na Assembleia, em defesa aí do projeto de previdência, que o senhor foi o único voto contrário na comissão, e o projeto ele foi aprovado, e ainda continua uma luta nesse projeto, né? O senhor pediu aí ontem a retirada de pauta de alguns projetos que tratam sobre a cobrança
da Previdência, em especial pelos aposentados e pensionistas, né? É uma luta que ainda tem saída, porque os servidores ficaram totalmente revoltados com o que foi aprovado, da forma como foi aprovada, deputados que não eram da base do governo votaram junto, né, votaram a favor, e tem alguma alternativa ainda para se alterar ou minimizar os prejuízos? Lídice, assim, a reforma ela foi aprovada em duas etapas. Uma primeira entre dezembro e janeiro, quando houve o aumento da alíquota. A única exigência da reforma federal era o aumento da alíquota para 14% para os servidores da ativa. Mas o governador aqui seguiu a maldade da reforma federal e taxou os aposentados e pensionistas em 14% em toda a sua remuneração acima de um salário mínimo. Isso só foi percebido pela maioria dos aposentados no mês de junho, quando viram o seu olerite com desconto na média de R$ 700 de cada um dos 35 mil aposentados e pensionistas, o que vai gerar para os caixas, do caixa do Estado, praticamente 300 milhões de reais ao ano, e assim, sem a preocupação disso ir para uma poupança previdenciária. É muito injusta a taxação dos aposentados e pensionistas. A segunda etapa da reforma da Previdência penalizou severamente os servidores da ativa, porque hoje a imensa maioria dos servidores, assim, mesmo sabendo da maldade do conteúdo da reforma, não sabem do impacto prático dela na sua vida. O servidor, para aposentar com a sua remuneração integral, e depois eu vou falar o que é o integral agora, ele terá que trabalhar 40 anos, Liz. Terá que trabalhar 40 anos no serviço público, além de ter que contribuir no mínimo 35 anos homens, 30 anos mulheres, e além de ter a idade mínima de 65 e 62 anos. Tem que cumprir esses requisitos de idade e de tempo de contribuição, mas para aposentar com a remuneração integral, terá que trabalhar 40 anos. E a remuneração integral não será a remuneração que o servidor recebe no mês antes da aposentadoria. Será feito um cálculo da média aritmética de 80% das suas maiores remunerações, e é essa média aritmética que será a tal aposentadoria integral. O cálculo que estudiosos fizeram é de que essa aposentadoria com remuneração integral significará, em média, 25% a menos na sua remuneração. Então, ele se aposenta com R$ 5.000 e vai receber R$ 4.000 e depois ter taxação sobre os R$ 4.000 de 14%. Nós lutamos para derrotar essa proposta de reforma, infelizmente não conseguimos, assim, a força do governo, a pressão do governo sobre a Assembleia Legislativa foi muito, muito pesada, e infelizmente não conseguimos derrotá-lo. O governo usou de muitos instrumentos para isso, inclusive da tradição da relação entre governos e parlamento, que é a liberação de emendas parlamentares para poder assegurar votos necessários para poder aprovar a reforma. O que nós temos agora são dois projetos de lei complementar, um que revoga os dispositivos da lei aprovada em janeiro, que estabeleceu essa alíquota de 14% para os aposentados e pensionistas até o teto do INSS. Ele estava pautado na sessão de ontem, mas ontem nós contabilizamos e não teríamos mais do que 11 votos, precisamos de 13 votos. Eu optei por retirá-lo da pauta, manter a mobilização e o diálogo com os deputados para, na semana que vem, tentar alcançar os 13 votos necessários para aprová-lo. Se for aprovado, pelo menos essa maldade com os aposentados e pensionistas vai ser extinta, e eles passarão a pagar 14% apenas sobre a remuneração acima do teto do INSS, que era o que existia antes com a alíquota de 11%, e que é o que vale para a iniciativa privada. A iniciativa privada, o governador sempre usa como referência o setor privado. No setor privado, o trabalhador que se aposenta pelo regime geral, INSS, ele tem um teto, que é o teto de R$ 6.100, mas ele não paga um centavo de alíquota previdenciária. Os servidores públicos penalizados com essa alíquota de 14%. Se é para ter isonomia, vamos construir essa isonomia no caso dos aposentados e pensionistas. O outro projeto para suspensão da alíquota enquanto durar a pandemia
Infelizmente, não havia também maioria para isso. Eu espero, assim, sinceramente, que a gente consiga aprová-lo antes que a pandemia termine. Deputado, nós temos um ano muito tumultuado com pautas, né, muito intensas. A gente fala aí da Covid, da reforma da Previdência, mas também temos eleições. E uma eleição atípica, né, que a população vai às urnas eleger gestores municipais, né, vereadores e Senado, para a vaga da senadora caçada, Selma. O PT tem candidato próprio, né, o deputado Valdir Barranco. Eu queria saber se vai ser chapa pura, como que está essa articulação agora para o Senado? Em relação ao Senado, quando a eleição suplementar seria em abril, o PT já tinha fechado uma chapa com chapa pura, Barranco de senador, o professor Gilmar Soares do Sintep de primeiro suplente e a professora Enelinda de segunda suplente. Como houve essa suspensão da eleição, e ela só vai acontecer agora junto com as eleições municipais, há toda uma agenda de diálogo que tem acontecido com outros partidos para tentar buscar uma aliança e ampliar a presença de partidos na chapa do Senado. Esse diálogo é o próprio Valdir Barranco, o presidente do partido, que está conduzindo, e a expectativa nossa é talvez ter uma aliança com partidos de centro-esquerda, com o PCdoB, talvez com uma rede para poder compor a nossa chapa de Senado. Nas eleições municipais, assim, as pré-candidaturas já estão sendo construídas. Nós teremos candidato a prefeito em Cuiabá, o ex-juiz Julier Sebastião, teremos candidato a prefeito em Rondonópolis, meu colega médico Kleber Amorim, teremos candidato a prefeito em Sinop, o professor Roberto Arruda, que até recentemente era diretor do campus da Unemate em Sinop, teremos candidato a prefeito em Cáceres, que é o meu irmão agrônomo, James Cabral, que foi presidente do partido lá por muito tempo, e tem uma militância na agricultura familiar. Temos trabalhado candidaturas nas cidades do interior também e preparado as nossas chapas de vereador para ampliar a nossa presença no parlamento. Sim, inclusive, o que conseguiu eleger um representante na Câmara de Cuiabá, né? Será que é possível rever esse quadro? O eleitor está aí com uma tendência a votar em candidatos com pautas mais conservadoras. O senhor acha que é possível olhar para isso e o PT conseguir eleger um vereador para a capital? Assim, Mato Grosso é um estado com eleitorado conservador, majoritariamente, mas o PT, a gente conseguiu, nas disputas majoritárias que nós fizemos no estado, alcançar até 35% do eleitorado nosso. Eles lembram, eu fui candidato a governador em 2014, nós tivemos 33% dos votos. O Haddad, em 2018, teve 34% dos votos, e assim, uma votação muito semelhante nos municípios do estado. Então, assim, esse é um universo onde as nossas candidaturas irão inicialmente buscar o diálogo com a população para ampliar a nossa representação nos parlamentos. Mesmo com essa hegemonia do pensamento conservador no Estado, há um espaço na casa de um terço do eleitorado, onde nós temos condições de, apresentando candidaturas qualificadas, apresentando um bom programa de governo, nós temos condições de alcançar uma votação necessária para os municípios onde não há segundo turno, disputar de verdade as eleições para a prefeitura e eleger uma bancada de vereadores. Aqui em Cuiabá, buscar uma votação que nos permita alcançar o segundo turno. Nós temos um cenário em Cuiabá de muitas candidaturas, a maioria das candidaturas colocadas no campo conservador ou do centro, e na esquerda apenas o PT apresentando candidatura, portanto, uma oportunidade para nós alcançarmos uma votação que leve o Julier ao segundo turno, e segundo turno é uma outra eleição, uma eleição polarizada, e ainda no primeiro turno, se nós buscarmos recuperar a representação nossa na Câmara de Vereadores aqui em Cuiabá. Na candidatura do Julier, vocês têm conversado com alguém, assim, pensado tem essa conversa sobre uma frente ampla de esquerda, o que é viável, né? Por que isso ainda não foi para frente?
Eu acredito assim, toda a expectativa em torno das frentes, no Brasil todo, infelizmente, tem dado por água, né? Por conta dos projetos que cada partido constrói. Eu sempre trabalhei com um cenário em que nós conseguíssemos construir uma frente de esquerda, o PT, o PCdoB, o PDT, o PSB, o PSOL, PCB, PCO, mas, infelizmente, o cenário da disputa aqui em Cuiabá será um cenário em que a própria esquerda e a centro-esquerda vai para as eleições divididas. O partido com quem nós temos dialogado com mais proximidade é o PCdoB, com a expectativa de compormos uma chapa com o Julier prefeito e a professora Maria Lúcia Cavalli Neder, vice-prefeita, mas esse diálogo não foi definido ainda, não houve uma definição ainda em torno disso. A notícia recente é de que a professora Maria Lúcia talvez não tenha a intenção de disputar mandato executivo. É bem provável que, não havendo aliança com o PCdoB, nós disputamos a eleição em Cuiabá com chapa própria, prefeito e vice do próprio PT. Bom, nós já estamos com 32 minutos de conversa, temos outros assuntos para tratar. Não, estou à disposição de você, a gente fica aqui 2 horas se precisar. A Andressa quer finalizar com alguma questão? Eu acho que eu só queria explorar um pouquinho mais em relação ao Julier, né? Quando fala de candidatos próprios, que é uma chapa pura, quem seriam os nomes? Em Cuiabá? Isso. Em Cuiabá? Em Cuiabá, assim, a vice dos sonhos do PT é a professora Vera Bertolini, professora aposentada da UFMT, ela é doutora, assistente social, já trabalhou no Júlio Miller, com as comunidades dos bairros da população trabalhadora do Estado. Ela é a coordenadora do nosso programa de governo. E o PT com chapa pura, na minha opinião, pelo menos é a defesa que eu faço, vai de Julier, prefeito, e Vera Bertolini, vice. Mas aí é sonho, mas é um sonho possível? Não, é um sonho possível. Nós só precisamos convencer a professora Vera a aceitar esse desafio. Como ela está muito animada na preparação do programa de governo, que essa eleição é principalmente apresentar um programa para a cidade. Olha, que destino a gente quer para a nossa cidade. Ela está coordenando todo esse debate junto com o Julier, junto com os movimentos sociais, junto com pessoas que atuam nas várias áreas, e a gente tem procurado animá-la a enfrentar essa missão, que vai ser uma chapa muito bonita, vai ser uma chapa muito, muito bonita, muito qualificada, de vínculo com a tradição histórica do Partido dos Trabalhadores, com a ligação com os movimentos populares, com a população que mais precisa de serviços públicos, na assistência social, na saúde, na habitação, no transporte coletivo, em todas as áreas onde o poder público precisa estar presente. A gente precisa melhorar muito a qualidade da saúde pública em Cuiabá, nós precisamos avançar muito na educação. A pandemia mostrou que a educação precisa passar por um processo de transformação, porque ela é essencialmente relação humana entre trabalhador da educação e entre famílias. A vulnerabilidade social precisa de um colchão de proteção como resultado da ação do poder público. E a Vera ela tem toda uma formação nesse campo, e o programa que a gente vai apresentar para a cidade será um programa muito bonito. Ótimo. Deputado, muito obrigada novamente pela sua disponibilidade. Essa entrevista vai ser disponibilizada daqui a pouco no nosso canal do YouTube e também no site RD News. Ela vai ficar em destaque, ela está hoje ao vivo na capa do site, mas depois ela ficará em destaque no RDTV, e aí dá também, quem quiser assistir novamente, compartilhar, né? Enfim, a gente agradece muito a sua participação. Andressa, obrigada também pelo apoio. Obrigada, deputado, obrigada, Alice, e até a próxima.
Obrigado, viu, Andressa? Foi um prazer, Lídice. Para finalizar, médico sanitarista aqui insistindo em alguns temas, embora a gente tenha iniciado a curva da descida epidêmica, a descida da curva epidêmica, nós ainda teremos várias semanas pela frente com o número de casos num patamar alto. Então, assim, todo o cuidado ainda se faz necessário de proteção das pessoas do ponto de vista individual, ou seja, quem puder evitar a circulação, e nós temos que já, poder público, começar a debater, porque daqui a 6, 8, 10 semanas, a curva vai ganhar uma estabilidade no que a gente chama de planície, com um número pequeno de casos, se Deus quiser, sem óbitos mais, mas tem toda uma reprogramação da vida, dos ambientes de trabalho, das rotinas de trabalho, toda uma reprogramação para fortalecer as medidas de isolamento social, ou de isolamento não, de distanciamento social, os 2 metros mínimos de distância, ventilação nos ambientes onde há circulação de pessoas, com troca de ar externo, o uso de máscara precisa ser mantido, para que a gente não sofra, depois de 2, 3 meses, uma segunda onda que, infelizmente, já está acontecendo em países da Europa e em alguns estados aqui no nosso país, até que a vacina chegue, porque a vacina só chega de verdade no segundo semestre de 2021. Ok, então vamos nos cuidar, né? Obrigada, deputado. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço.